Oi, tudo bem? Meu nome é Aline, eu sou dermatologista e a gente vai falar um pouquinho sobre hidratação para pele oleosa. É uma coisa que é uma questão que muitas pessoas se confundem ou erram, achando que o objetivo principal do nosso tratamento para uma pele oleosa é retirar 100% a oleosidade dessa pele. Isso é uma ideia que é uma ideia errônea. Quando a gente vai retirar a oleosidade de uma pele oleosa, tem alguns pontos que a gente tem que lembrar principais. O primeiro ponto, quando a gente tira 100% a oleosidade, a nossa pele responde com um efeito de rebote, que a gente chama. Então, a gente tira a oleosidade e as nossas glândulas produzem mais oleosidade para repor o que foi perdido, o que acaba deixando uma pele ainda mais oleosa. Um outro ponto que é importante lembrar é que uma pele oleosa é uma pele que é reativa. Se a gente pega e a gente tira demais essa oleosidade, a gente prejudica a nossa barreira de proteção, que a nossa pele é, acima de tudo, uma barreira de proteção contra as agressões do meio externo. Se a gente pega e tira demais esse excesso de oleosidade, a oleosidade faz parte da camada de proteção da pele, a nossa pele ela fica mais sensível e pode até piorar o processo de formação inflamatória das formações de lesões de acne ou espinhas. Com relação a hidratantes, a gente tem que lembrar que não é todo hidratante que é a mesma coisa. Um hidratante ele tem vários componentes que são importantes de serem associados para entregar o melhor resultado possível para o paciente. Então, a gente tem hidratantes que são hidratantes de efeito oclusivo, que são hidratantes que eles vão impedir 100% a troca de líquido com o meio, que no caso poderia ser, por exemplo, uma vaselina sólida, para a gente pensar que são hidratantes muito interessantes para uma pele que está machucada. Um pós-operatório, um paciente que fez um peeling muito forte, mas não são interessantes para um paciente com uma pele oleosa que quer fazer uma hidratação de dia a dia. A gente tem várias opções de hidratantes disponíveis no mercado e a gente vai mostrar algumas que são interessantes para um perfilzinho de pele oleosa e algumas que são inadequadas. Lembrando que além do componente dos umectantes e dos hidratantes mesmo, alguns hidratantes podem ter ativos também, que ajudam no processo ou de clareamento, ou no processo de controle de coceira, ou que fazem uma ação calmante com relação à pele, que podem ser muito interessantes de associar com os outros ativos da sua rotina, até para facilitar a absorção e a penetração desses ativos no tratamento da acne ou no controle do processo de envelhecimento. Então, eu vou mostrar primeiro esse hidratantezinho aqui, começando com os hidratantes bem levinhos, que ele é um hidratante com uma textura bem gel, e que ele é um hidratante que ele é bem interessante, porque ele também tem um efeito de booster da pele, que ele vai ajudar no processo de controle de envelhecimento, além de repor. Ele tem uma textura muito gel, muito fluida e muito sequinha, que não vai pesar numa pele oleosa. Além desse, a gente tem algumas opções de textura também, como esse aqui, que ele também tem uma textura bem líquida, que ele ajuda bem. Lembrando que alguns desses hidratantes, eles têm também ativos de tratamento, tá? Então, eles têm ativos para controle de oleosidade, alguns deles têm ativos de efeito calmante, como esse aqui, mas é um ativo, no geral, os que eu mostrei até agora, eles têm uma concentração pequena desses tipos de ativos diferentes. A principal função desses é como hidratante. Passando por uma opção um pouco mais pesada, mas que ainda não é tão oleosa, a gente tem esse aqui, que ele tem uma textura mais de creminho, que também é bem interessante, só que ele é um pouco mais cremoso, a textura dele não é bem uma textura de gel. E ele também é uma opção muito interessante para pacientes que já fazem uma rotina de skincare um pouco mais intensa, com ácidos à noite, e tem um sabonete que é um pouco mais adstringente. Então, o ponto principal da nossa rotina de skincare é balancear os seus ativos de forma adequada, para que você tenha um resultado legal e interessante. Além desses, tem vários outros. Tem essa opção aqui, que tem ácido hialurônico de duplo peso, que também é super interessante para controle de envelhecimento. Tem essa opção que tem niacinamida, que ajuda com o processo de controle de inflamação. E tem, das opções de interesse, tem vários outros que também são interessantes para uma pele oleosa. Quais são os hidratantes que a gente vê muito que os pacientes usam e que não são adequados para uma pele oleosa? Uma opção como, por exemplo, essa aqui não é adequada para uma pele oleosa. Por quê? É um hidratante também, só que ele é um hidratante que ele tem muito mais ativos que fazem um efeitozinho de oclusão. Ele tem uma quantidade de ácidos mais intensa. Então, eles podem ajudar no processo de oclusão dos poros. Eles são muito interessantes para paciente com pele oleosa, que usa ácidos, mas nunca para um uso diário. Sempre para um uso mais esporádico, quando a gente quer repor uma barreira que está comprometida pelo excesso de astringentes no uso noturno.
Espero que esse vídeo tenha sido informativo. Lembrando que eu só dei uma pincelada nos componentes principais e nas questões que a gente vai fazer de trabalho de hidratação para a pele, mas tem muitas coisas que a gente pode conversar. Podem colocar nos comentários para a gente poder fazer outros vídeos derivativos desse. Obrigada!